Olá, bom dia, boa noite. Oi, boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos dar início daqui a pouquinho à nossa live Vida Viva. O que tem por trás, né, da depressão? Vamos aqui aguardar um pouquinho o nosso convidado, ele entrar aqui também. Boa noite. Vamos aguardar só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa a live Vida Viva. Vamos só aguardar aqui um pouquinho o convidado entrar para eu poder aceitar aqui. Oi, o som tá ok? Tudo certinho com o som? Tá dando para ouvir? Ok. O Vitor tá entrando aqui. Deixa eu aceitar ele. Isso, o Vitor está entrando agora, nosso convidado. Nós vamos fazer. Oi, Vitor. Tudo bem? Só ajeitar. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tudo. Tá Consegue me escutar bem? Sim, tô ouvindo bem. Só um minutinho. E agora? Então, tô ouvindo bem. Tá. Não, porque eu estava com o fone aqui no outro lugar, não estava te ouvindo direito. Boa noite, Vitor. Tá. Tudo bom com você? Boa noite. Tudo bem. Pois é, vamos dar início daqui a pouquinho, né, a nossa live. Vamos esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem. Essa live tão importante, né, para esse tempo, esses últimos tempos aí. Vamos dar nossa contribuição para o Setembro Amarelo e vamos conversar um pouquinho, né, com as pessoas, o que tem por trás da depressão. Muitas pessoas confundem algumas coisas, né? Isso. Aqui, eu tava tentando me acertar aqui. Pronto, agora vai sim. Ajustando, que as pessoas estão entrando aí aos pouquinhos. Boa noite a quem está entrando, sejam bem-vindas, bem-vindas para participar aqui dessa nossa live, nosso bate-papo, com um assunto bem interessante, né? Vamos falar um pouquinho o que tem aí por trás da depressão, fazendo a nossa contribuição aí para a vida viva, vidas que importam, né? Vida importante. E eu acho que é um aprendizado para todo mundo, né? Mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais as pessoas se informam sobre o assunto e começam a entender também, né? E diferenciar uma coisa da outra. Né? E para nós também é bastante interessante, né? Escutar as opiniões, ver a percepção das pessoas. Exatamente. Eu comento às vezes, né, na terapia. Parece que a gente faz terapia junto com as pessoas, né? A gente também vai se transformando, vai amadurecendo, conhecendo um pouco da história de cada um, enfim, né? Cada um tem uma história interessante. Aí, tá? Exatamente. Então, boa noite aí quem está entrando, quem já entrou também. Boa noite, Lenice, Norma, Suzy, Luciana, Evandro também está aí, todo mundo aí entrando. Então, gente, assim, o assunto, né, da live hoje vai ser sobre a vida viva, o que tem por trás da depressão. E então, assim, já convido vocês, quem tiver uma dúvida, pergunta durante a live, boa noite. Já separa aí um papelzinho, uma caneta, que nós preparamos uma sequência bem bacana aqui, didática, para essa live. Então, vamos falar desde o comecinho lá até causa, sintomas, tratamento. Então, fica com a gente aí. Aproveita também agora, pega esse aviãozinho aí do cantinho no celular de vocês, convida lá aquela amiga, aquele amigo. Boa noite, Júlio. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite.
Muito bom. Então, convida aí, né, os amigos, vamos lá. Vamos embora então, né, Vitor? Vamos começar? Vamos lá. Então, vamos fazer uma pequena apresentação, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Lu Lemos, sou parapsicóloga e coach, e estudamos, né, na mesma instituição, eu e o Vitor, parapsicólogos, e atualmente estou atuando em Vitória, no Espírito Santo, de forma online também, né? Então, aqui estamos juntos para dar nossa contribuição como parapsicólogos para todos vocês aí também. E o Vitor, grande amigo, né, também de profissão. E eu vou deixar o Vitor se apresentar, Vitor. Boa noite novamente, aí, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito aí o convite. Tranquilo, a ideia é trocar realmente informações, né, contribuir de alguma maneira entre nós e com as pessoas também, né. Então, como a Ana Lu comentou, também sou parapsicólogo, nós formados ali pelo IPAP, né, Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico aqui do Paraná. Atualmente moro aqui em Curitiba, estou de mudança para Jundiaí, pretendo atuar ali em Jundiaí também, mas também atendo de forma online, né, agora com a era da internet está fácil de atender hoje tá de forma remota. E é importante comentar, né, a instituição que nós aprendemos, né, todo esse conteúdo da parapsicologia, que a parapsicologia, quando a gente fala de parapsicologia, parece algo, né, do outro mundo, né, muitas pessoas se assustam com o nome, mas é uma ciência, né, parapsicologia nada mais é do que uma ciência, ela é uma ciência bastante prática, inclusive, né, e quem deixou toda essa informação, né, estruturada foi o Dr. Pedro Grisa, e é importante mencionar também o nome dele, né, comentar de onde veio, de onde veio, né, toda essa informação que nós vamos comentar hoje, justamente porque Grisa, ele foi, né, uma pessoa depressiva, bem depressiva, né, até tentativa de suicídio e tudo mais, e ele, né, na busca dessa resposta, né, se a felicidade existe, né, por que algumas pessoas são felizes e outras não, que ele foi atrás dessas respostas e encontrou na parapsicologia, né, todas as respostas que explicam como funciona a mente humana, né, conseguiu se resolver através da parapsicologia e deixou esse legado para nós aí. Nós tivemos a oportunidade de estudar e vamos dividir um pouquinho com vocês aí, né, do que é essa ciência e um pouco focado, né, na depressão hoje, né? Isso. Falar sobre depressão. Exatamente. E a depressão, né, é um dos maiores males hoje da humanidade, principalmente nesses últimos tempos. E assim, se a gente for pensar, né, na palavra depressão, numa origem geográfica, né, por exemplo, quando você está fazendo uma viagem ou, né, passando pela rua, o que é uma depressão? É quando você passa naquele afundamento, né, afundamento da terra, você vê aquela estrada ali, né, meio aquele buraco, né, que você já pensa, ó, aquela ali sofreu uma depressão. Então, se a gente for pensar na palavra em si, quando a gente já vira o foco para o mental, para esse fenômeno psíquico, é praticamente isso, né, quando a pessoa ela está ali com aquele sentimento de perda de chão mesmo, que ela está lá no fundo. Aí vem aquela expressão, né, fiquei sem chão. Então, essa relação é bem interessante, porque esse nome ele começou a ser usado no século XX, então ele foi bem aceito justamente por isso, porque a pessoa ela se sente realmente sem chão. Então, é interessante falar um pouquinho dessa origem, né, da palavra, e quando é que normalmente a pessoa ela entra em depressão? Se a gente for pensar, por exemplo, numa mudança brusca de vida, ou então uma perda de um parente muito próximo, muito querido, uma separação, né, um relacionamento frustrado, uma falta de propósito. O que são esses acontecimentos? A pessoa pode estar pensando, isso é a causa, né? Mas na verdade são gatilhos, porque a causa ela está bem mais interna, que é o que nós vamos comentar também um pouquinho mais para frente. Então, nós vamos perceber um pouquinho esses gatilhos
Vamos conversar um pouquinho também sobre as causas, sintomas, tratamento, e nós preparamos uma live bem interessante, né, que eu comentei um pouquinho no começo, com uma didática realmente que a gente precisa conhecer um pouquinho da origem, né, um pouquinho da essência, para chegar nesses gatilhos, por quê? Então, é o que tem por trás da depressão. É isso que muita gente não vê, trata só a depressão ali, né, é aquele comportamento em si, mas por trás disso tem muito mais coisa, né? Que a gente vai começar ali falando dessa origem, né? Dessa essência, né, Vitor? E a gente comenta sempre sobre a depressão como algo negativo, algo ruim, porque realmente, né, os sintomas, né, eles normalmente prejudicam a pessoa, mas dentro da parapsicologia a gente entende a depressão como um potencial mental. Uma vez você canalizou essa energia de maneira positiva, né, a pessoa, ela, enfim, costuma se desenvolver de maneira bastante bem, né, e usar essa energia de maneira, né, enfim, benefício próprio. E para entender um pouco da depressão, é importante entender como funciona a mente nossa, né? Então, várias lives, várias palestras, até esse assunto é repetitivo, mas tem que falar. É importante de todos, né? Como que funciona a nossa mente, né? Da onde vêm essas emoções? Então, é importante ficar bem claro, né? Que a mente, ela possui basicamente duas funções mentais. Então, a primeira função, ela é o consciente, né? Então só o ser humano tem consciência, né? O que nos difere dos outros seres vivos, né? Então o ser humano, ele tem, né, o consciente, e o consciente, né, o que faz o consciente? Né? Nos dá a capacidade de raciocinar, de analisar, de julgar, decidir, né? Então o ser humano, ele tem essa capacidade, né? Ele é o único ser vivo que constrói o futuro, né? Que muda, né? Todo o seu ambiente, né? Ele tem essa capacidade criativa, né? Os outros animais, eles seguem simplesmente as leis, os instintos da natureza, enfim. Então, o ser humano, ele é dotado, né, da consciência, capacidade lógica, né? De raciocinar, de pensar, enfim. Porém, temos também os nossos instintos, né? O nosso, que estão ali no subconsciente. Então, dentre outras coisas, o subconsciente, ele é responsável em gerar as nossas emoções. Então, as nossas emoções não vêm do consciente, né? Ninguém, né, de plena consciência acorda um dia e fala, nossa, eu quero estar triste. Não, todo mundo quer estar feliz. Então, a emoção, você não comanda ela conscientemente. Ela tem uma origem, muitas vezes você não sabe de onde vem, né? E isso está ligado com o teu subconsciente. E o teu subconsciente é responsável por 95% das suas ações automáticas, né? Enfim. Então é importante perceber isso, né? Vou dar um exemplo bastante simples, que eu também costumo usar, acho que fica bem fácil de ilustrar, né, como que funcionam essas emoções. Então, vamos supor que eu conheci a Ana Lu hoje, né? Primeira vez, eu acabei de conhecer a Ana Lu. Aí eu olho para a Ana Lu, eu não vou com a cara da Ana Lu. Eu falo, nossa, tem alguma coisa ali que me diz que é para eu não confiar na Ana Lu, né? Vai ver que, né, um exemplo, que ela está usando um óculos parecido com o de uma professora minha que na infância não foi muito boa, né? Sei lá, foi muito rígida, me deixou de castigo, seja lá o que for, né? Eu traumatizei, né, com essa professora. E sem eu ter consciência disso, o meu subconsciente, ele gera essa emoção. Fala, ó, fica esperto ali, não confia. Né? E é uma emoção que vem, você não sabe por quê, e é algo que te diz para não, enfim, né, para não confiar, uma emoção que vem. Porém, se você consegue trazer isso do teu subconsciente, né, você percebe que aquela desconfiança que você tinha é por conta dessa situação que você passou na infância, automaticamente esse sentimento vai embora. Eu passo a olhar a Ana Lu
de uma maneira diferente. Aquela desconfiança vai embora, é automático. Então, é assim que funciona a nossa mente, né? Então, muitas vezes nós agimos sem saber por quê, sem querer, sem ter a consciência, né, dessa ação, né? E, então, assim, é um exemplo simples, né, para poder ilustrar esse funcionamento. E esse exemplo é bastante simples também para poder ilustrar como que funciona a reprogramação mental. Então, a boa notícia é, a gente pode reprogramar o nosso subconsciente. Isso é muito bom. A principal maneira de fazer essa reprogramação é através da compreensão. A partir do momento que a gente traz para o consciente e compreende o porquê daquilo, automaticamente aquela questão se resolve. E também outro ponto bastante importante para a gente entender, né, como funciona a nossa mente, é perceber que a nossa consciência, ela se desenvolve ao longo do tempo. Então, Ana Lu, se eu perguntar para você, por exemplo, né, a partir de que momento você se lembra de você como ser humano, né, que você começa a ter as primeiras memórias, né, muito provavelmente você vai me dizer que a partir dos 3, 4 anos de idade, ali, começa a ter alguns flashes, né, de memória. Isso. Mas antes disso, você já existia como ser humano, né? Não só após o teu nascimento, logo após o nascimento, mas inclusive na vida intrauterina, né, no útero materno. Então ali você já, né, já era um ser constituído, porém o teu consciente não funcionava 100% ali, ou muito pouco, mas o subconsciente estava lá funcionando, absorvendo todas as emoções que estavam ao teu entorno, né? E o consciente, ele, por mais que você, mesmo que você a partir dos 3, 4 anos, você começa a ter consciência de você como ser humano, ainda são alguns lapsos, você não tem ainda a consciência totalmente desenvolvida, né? Uma criança pequena, ela não tem poder, por exemplo, de julgar qual é o melhor momento de atravessar a rua, por exemplo. Ela não tem essa capacidade, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então é importante entender bem essas duas funções mentais, né? E perceber que a maioria das nossas ações, elas são de maneira automática geradas pelo subconsciente. Então, né, para já te passar a palavra ali, Ana Lu, é perceber que, né, o depressivo, ele não quer estar ali naquela situação de infelicidade, né? O suicida, a pessoa que está extremamente depressiva e ela vai para esse ato extremo, né? Ela está agindo puramente subconsciente, ela não tem, né, o consciente dela está totalmente atenuado ou até nulo nesse momento de desespero, né? É pura emoção. Então é importante notar esse funcionamento. Exato. Por isso que nós colocamos, inclusive, essa questão como primeiro, né, Vitor? Porque para a gente perceber o quê? Que as razões elas são muito mais internas do que externas. Então, a questão externa vai dar aquele gatilho, mas a causa, que nós vamos começar a entrar agora, é muito mais interna. E aí, nesse subconsciente, é que também nós recebemos programações para a formação da nossa estrutura de personalidade. O que acontece com uma pessoa que ela acaba entrando em depressão? É porque, na verdade, aquela estrutura de personalidade, ela já foi formada de uma forma muito mais frágil. Então, aonde que é formada a estrutura da personalidade de uma pessoa? 70% ela vem ali da vida intrauterina, não é, Vitor? E aí nós temos o processo de nascimento e nós temos ali a primeira infância que acaba se consolidando e acaba formando ali a estrutura da personalidade em torno ali de uns 7 anos. Então, o que significa essa estrutura frágil? São gestações difíceis. O que podemos falar sobre gestações difíceis? Um relacionamento, vamos supor, abusivo, né? Uma gestação de risco, aquela gestação que vai trazer alguma ameaça à sobrevivência,
para aquele indivíduo que está ali sendo gerado. É uma situação financeira muito difícil. Então, vem aqui, vem aquelas preocupações para a mãe. E por que que a vida intrauterina ela é tão importante? Porque ali, enquanto o bebê está sendo gerado, tudo que a mãe ela sente, vivencia, o bebê ele vai estar ali também vivendo, sentindo em igual proporção ou maior, né? Então, assim, como o Vitor falou, o subconsciente está ali o tempo inteiro, né? Recebendo as programações ali. Ele não tem consciente, não tem consciente. Então, ele está só recebendo aquelas informações e está entendendo daquela forma, porque ele não está questionando se isso é bom, se isso é ruim. Então, isso tudo vai estruturando a personalidade. E quando essa estrutura ela vai sofrendo alguma ameaça, é que pode estar ali sendo registrado programações de insegurança, né, de falta de perspectiva de vida. E aí a gente também pode entrar na questão de uma intensa rejeição. Uma pessoa muito depressiva, ela tem uma intensa rejeição que está sendo gerada ali. Mas, o que a gente pode falar sobre rejeição? Não é a rejeição ao bebê, é uma rejeição à situação que a mãe está vivendo. Então, nenhuma mãe, né, ela rejeita um filho, ela rejeita ali a situação. Só que ali que está formando a personalidade da criança, e aí ela vai se tornando, registrando ali esses sentimentos, né, de uma ameaça, de uma rejeição, e qualquer gatilho que na vida adulta, adolescente, ela venha vivenciar, pode ser aquele estupim. E aí ela pode realmente, né, entrar num processo depressivo. E no caso quando nós falamos da personalidade da criança, ela vai ali até os 7 anos, né? Mas e aí se você pensar assim, e aí, como é que eu lido com esse sentimento? Se eu fui uma mãe que eu tive uma gestação difícil, se eu sou uma filha, né, que minha mãe teve uma gestação difícil, como é que eu lido então com esse sentimento? Porque as causas principais que nós vemos muito nas nossas sessões, né, Vitor, é justamente isso, que vem de uma estrutura de personalidade muito frágil, mais ou menos vindo aí de uma gestação difícil, de uma rejeição, maternidade, rejeição a filhos, que registra na personalidade daquela pessoa realmente essa insegurança. Por quê? Se a mãe tem uma gestação ali segura, feliz, tranquila, o bebê não vai ter esse registro, né? Então ele vai ter uma perspectiva de vida. Então, nesse sentido que a gente vai falando mais sobre as causas e como é que a gente vai lidando com isso, como que a mãe ou a própria filha ou filho de uma mãe que teve vivenciou, né, essas situações aí na vida, essas inseguranças. Primeiro é que não cabe a ninguém, né, nem culpar, nem julgar. Por quê? Porque a mãe também ali, ela fez o que ela sabia e o que ela podia, de acordo com as programações que ela também recebeu da mãe dela e de gerações passadas. Porque, às vezes, né, Vitor, vai passando, inclusive, de geração, pula geração, algumas programações hereditárias também, que estrutura a personalidade. Então, não cabe, né, a ninguém julgar a mãe, pai, irmão, porque justamente cada um fez o melhor, porque todo mundo, né? Eu sou mãe, né, de um casal também lindo, a gente sempre nós fazemos as coisas sempre pensando em acertar, ninguém, né, faz pensando em que vai errar. Então a gente está ali sempre fazendo tudo o que a gente pode e o que a gente sabe naquele momento, naquela situação. Assim também como um filho ou uma filha, né, de uma gestação difícil, de alguma rejeição, né, a gravidez, a maternidade, assim, também não cabe a questão de culpa, de julgamento, porque
o bebê não escolheu, né? Ele não, diante daquela situação ali, ele não escolheu aquilo para ele. Então, é questão mesmo de se libertar dessa questão de culpa, de sentimento de insegurança, porque provavelmente ele foi fruto de um grande amor, de relacionamento, né? Então, não cabe nesse momento também, né, se culpar por uma situação que a mãe vivenciou, a avó vivenciou, e aí tomar posse realmente da sua vida, fazer o melhor que pode, entender, compreender que aquela situação foi aquela situação, que não cabe culpa nem julgamento, porque nós recebemos programações também sem querer, né? Nós estamos ali, como o Vitor falou, né, na parte da infância, nós estamos só recebendo programação, nós não estamos naquele consciente. Não é verdade, Vitor? É, tem até uma pergunta do Júlio ali, interessante, acho que dá para responder agora, né, sobre as predisposições, né, ou dificuldades que a pessoa tem em encarar problemas, enfim, né, nessa questão, né, como, de repente, auxiliar. Então, nem nós estávamos comentando, quando você fala de predisposição, é o mesmo que a programação que a pessoa tem, né, essa programação no subconsciente, ela já vem da vida intrauterina, igual a Ana Lu estava comentando, né, por isso que a gente chama de predisposição ou de programações. Então, o bebê que ele foi gerado em um ambiente de insegurança, ele vai ter mais dificuldade em encarar novos desafios, né? Ele vai realmente ver desafios como problemas, né? Medo de encarar o futuro, porque ele sempre, lá na gestação, né, essa ameaça, ela é uma ameaça ao futuro, à sua sobrevivência, né? Então, isso, né, que gera essa predisposição, né? Pelo contrário, né, o bebê que foi gerado de maneira, vamos dizer, um relacionamento harmônico, situação financeira boa, né, ou a gestação esperada, todas as questões ali, vamos dizer, questões assim, uma situação de segurança, vai gerar, né, predisposição desse indivíduo de, né, alegria de viver, né, uma situação, um indivíduo mais seguro para encarar a vida, né? E aí a gente já vai falar na sequência, tá? Não vou dar toda a resposta agora, né, mas como auxiliar essas pessoas a mudar, né, essas programações, né? Então, na sequência aqui, Júlio, só aguenta um minutinho, a gente já fala como auxiliar as pessoas a mudarem essa predisposição ali, né? Através das reprogramações mentais. Seria essa questão mesmo, né? A gente pode colocar também depois um pouquinho da padronização e generalização, né? Da programação. Então, praticamente essa questão, né, das causas, que a gente coloca muito na estrutura da personalidade, que ela é mais fragilizada. E aí tem os sintomas, né, Vitor, que a gente pode começar a... Exato. O indivíduo com depressão, né, é importante separar a depressão de uma tristeza temporária, né? Então, a depressão, o indivíduo basicamente, né, para ele, tudo é muito difícil, né? Você comentou ali da dificuldade, ele tem essa vamos dizer, esse bloqueio, né, encarar desafios. Então, para o depressivo, né, tudo é difícil, nada tem graça, né, nada faz sentido. Então, são características, né, marcantes ali do depressivo. E até conversando com a Ana Lu, né, antes da live ali, ela comentou sobre a desconexão, né, o depressivo parece que ele se desconecta das coisas, né, então ele se desconecta, às vezes, da família, da sua própria rotina, do trabalho, começa a faltar. Então, são várias situações, né, que a pessoa ela vai perdendo esse interesse, né, pela vida, ou enfim, ela começa a entrar nesse afundar, né, na depressão, como a Ana Lu, né, comentou ali no exemplo. Mas é importante entender que isso é a pessoa, né, eu não gosto de achar que a pessoa é depressiva, né, a pessoa normalmente ela está depressiva, né, ela pode mudar essa maneira de entender ela mesma e perceber que a depressão ela é um potencial mental. Quando ela entende esse outro lado, né, o quanto ela já venceu várias dificuldades, né, muito mais do que aquele que teve tudo certinho, com toda a segurança,
ela começa a se empoderar do potencial que ela tem, ela começa a perceber as dificuldades como desafios, né, de vencer o novo, de se desenvolver, enfim, né? Mas é preciso primeiro passar por essa, esse momento da compreensão, que a gente também vai comentar aqui, né? Entender da onde vem o problema dela e se harmonizar com isso, tá? Eu vou dar um exemplo, tentar ilustrar aqui. Tem alguns atendimentos já com, por exemplo, filhos, né, adotivos. E eu gosto de atender, porque normalmente as questões mais difíceis é que tem resultados mais interessantes, assim. Né, a pessoa que ela, vamos dizer, passou por essa situação, né, da mãe biológica doar, né, para uma família que, né, no caso, vai adotar e vai criar essa criança. Ela tem registrado na mente dela a rejeição. É isso que ela tem como principal ali. Putz, fui rejeitado pela minha mãe biológica, pelo meu pai, pela minha família. Então, ela vive com isso. A partir do momento que ela entende, né, ela percebe que a mãe ela não rejeitou o filho, ela rejeitou a situação que ela está vivendo. Igual a Ana Lu comentou. Né, muito provavelmente, né, a mãe ela foi levada a doar um filho porque ela vivia uma condição extrema, ou de pobreza, ou de um relacionamento abusivo, enfim, alguma situação em que ela, conscientemente, ela não conseguiu analisar de maneira, né, raciocinar sobre aquilo e tomar a melhor decisão. A decisão dela de doar um filho foi uma reação automática do subconsciente dela, é pura emoção, é desespero. Né? Para quê? Para garantir uma melhor sobrevivência para o filho. Ou seja, é muito mais um ato de amor, de garantir uma melhor situação de vida do que um ato de rejeição. E aí a pessoa, quando começa a compreender isso, já começa a mudar a percepção dela. E lógico, os pais que adotaram, normalmente dão uma condição de vida melhor para esse filho, né, porque se adotaram, porque quiseram adotar, tem muito amor para dar, a condição, né? E então, ela, né, normalmente não é uma pessoa rejeitada, pelo contrário, ela é duplamente amada, né, pela mãe biológica que, num ato de desespero, acabou doando. A gente nunca justifica o ato, mas a gente entende a pessoa. Quando ela compreende isso, né, e se harmoniza com essa situação, a coisa se resolve. Né, e aí ela percebe que ela encarou muito mais, né, desafios do que uma pessoa que teve, né, tudo ali certinho, né, enfim. Porque normalmente a pessoa vê muito negativo, né, Vitor? É Exato, difícil exato. ver o positivo, né? Exato. E é natural isso, nós somos assim, né, a gente tem a desarmonia normalmente chama mais atenção do que a harmonia, né, é aquela história, né, você tá com o seu corpo 95%, 100% bom, aí você topa o dedinho na quina da cadeira, lá você está só com o seu dedinho doendo, mas aquilo te incomoda, pode estar 95% bom, mas o dedinho latejando ali já te incomoda, né? Muito mais do que o restante bom. Aqui, mas enfim, Vitor, eu fugi um pouquinho do assunto. Tá me ouvindo? Tudo bem, estou te ouvindo. Tá, então... E aí, só para contextualizar um pouquinho mais, né, quando a gente fala de sintomas, de situações de rejeição, é importante notar que nos dias atuais a gente tem muito mais pessoas depressivas, tá? E aqui eu quero contextualizar um pouquinho mais, né, principalmente por conta do processo de urbanização, enfim, outras situações. Até depois, Ana Lu, quiser contar o teu caso ali, que a gente acabou falando ali na tua primeira gestação, né, que você estava no momento da carreira, né, enfim, aquela questão toda, mas, enfim, a mulher hoje, ela está ascendendo no mercado de trabalho, e muitas vezes, né, a gravidez, né, ela pode ser um impeditivo para uma promoção, enfim, né, a gente sabe que a sociedade está se estruturando para que isso não seja, né, um impeditivo, que a gente consiga integrar, né, o trabalho com a maternidade, enfim, mas a gente sabe que na prática não é bem assim,
Então, qualquer situação dessa gera uma ameaça na gestação. Então, a mulher, ela se vê hoje ameaçada no seu papel de mãe, né, por conta da urbanização. Outras situações, né, a gente vê situações de pobreza extrema, né, de violência, e a depressão, ela pode se manifestar, às vezes, até por um lado totalmente oposto. Né, pessoas, né, você pega situações ali de algumas comunidades, vamos dizer, já tomadas, né, por tráfico, enfim, toda essa violência que a gente tem no mundo hoje urbano, também gera situações, né, difíceis, né, gestações difíceis, né, para essas mães, que muitas vezes os filhos, eles podem ir para um outro caminho, né, de repente, pela criminalidade, e veja, tem o depressivo, um cara que está triste ali, isolado, né, até com tendências suicidas, enfim, dá cabo da própria vida, essa questão. E tem um outro lado também, que também podemos dizer que são pessoas depressivas, mas que não se manifestam dessa maneira. Uhum. Muitas vezes de violência externa, bota a própria vida em risco, em confronto, né, um assalto, alguma coisa, não está nem aí se ele vai matar ou vai morrer. Então você começa a analisar o contexto da atualidade, né, até comentei com a Ana Lu, você pega o caso hoje do Afeganistão ali, né, quantas gestações, né, em situações bastante precárias, complicadas, com violência, né, a mulher não tem vez nenhuma ali no Afeganistão, muitas vezes tiradas das próprias famílias para se casarem com guerrilheiros, né, enfim, terem filhos. Imagina as crianças sendo geradas nesse ambiente. É um solo fértil para futuros guerrilheiros ali que amarra uma bomba na cintura, vai para cima, se vai matar, vai morrer. Então, assim, veja como a depressão ela pode se manifestar de maneiras bastante diferentes, né? Fruto do quê? De situações de sofrimento bastante intensas, né? Então, é interessante perceber, né, essas situações ali. Exato. Mas acho que é isso, né? Se quiser falar um pouquinho. Eu vou pegar o gancho aqui. Eu vou pegar o gancho que eu ia comentar o caso aqui da minha gestação. Teve uma pergunta aqui. Uma criança que viveu situação de insegurança devido a uma gestação de risco necessariamente terá dificuldades emocionais ou pode crescer harmonicamente se crescer em ambiente familiar favorável. A programação, né, Vitor, ela pode estar lá sim, mas com certeza tudo pode mudar, porque... Pode falar. Não, tranquilo. Inclusive, quem perguntou aqui foi a minha mãe. Já vou... Ah, é? Quer responder, Vitor? Pode ser. Deixa eu contextualizar aqui. Inclusive, veja que eu atendi um caso esses dias que foi muito interessante. Acho que responde bem essa pergunta. Né, uma pessoa com sintomas de depressão, não sabia, ela falava assim, Vitor, tá tudo bem comigo. No meu relacionamento, sempre quis ter um filho, tá aqui, tô com um filho. No trabalho, meu chefe me elogia, tô bem, mas é aquela, né? Não sabe de onde vem, né? Uma força ali dentro que não sabe, né? E durante o processo da terapia, a gente faz lá as compreensões conscientes e não veio nada. Ela falou, não, meus pais estavam juntos há bastante tempo e a gente... Eu falei, ó, vai pesquisar, converse com a mãe ali, que alguma coisa na vida intrauterina. E aí ela descobriu muitas coisas, né? Que na época a gravidez não tinha sido aceita, enfim, né? Várias questões. E aí, veja, a relação do casal ela foi harmônica. Viveu num ambiente familiar que favoreceu ela se dar bem, ela, né, construir uma família bem estruturada, ter a filha que queria, bem financeiramente, mas ali dentro alguma coisa mexia com ela não sabia de onde vem. Ela não precisa nem passar pelo processo de hipnose, só a compreensão consciente de tudo já resolveu.
E aí, quando vem esse sentimento, o fato de saber de onde vem, é lógico, importante frisar que não é só saber de onde vem, é entender por que que os pais agiram daquela maneira naquele momento. E aí sim, aí a coisa se resolve. Porque se parar para pensar, nossa, mas me rejeitaram, ou não, aí é capaz até de piorar a situação. Então tem que ter essa compreensão e essa harmonia com a situação. E aí resolve. Tá? Então pode ser que o ambiente familiar ajude, favorável, mas às vezes a pessoa está ali com aquele sentimento que precisa. É por isso que quanto mais conhecimento, melhor, porque a gente tem como mudar a situação. Nós temos como melhorar e fazer realmente que tenha uma vida harmônica. Né? A gente vou comentar aqui rapidamente, né, sobre o meu caso, a minha primeira gestação, que nós conversamos, né, Vitor? A minha primeira gestação, há 11 anos atrás, meu filho agora tem 11 anos, é, foi de um momento um pouco difícil para mim, pela questão profissional, onde eu estava me desfazendo de uma sociedade. Então, toda a minha gestação, praticamente, foi em torno de preocupação, estresse, é, dúvidas, mas com relação à situação que eu estava vivendo. Mas o meu filho estava ali recebendo todas essas informações. No caso dele, né, agora, eu não tinha todo esse entendimento que eu tenho agora, mas agora eu já tenho esse entendimento e eu faço realmente um trabalho com ele, porque ele tem autoestima baixa, né? Graças a Deus, não é um caso de depressão, mas é um caso de autoestima baixa que a gente tem que realmente ficar atentos a todos os comportamentos, principalmente das crianças, e agora entrando numa fase de puberdade, mais ainda, né? Então, a gestação dele foi simplesmente assim, perfeita, eu não tive nenhum. Eu falava, inclusive, que eu era uma gestante sem história para contar, porque não tive enjoo, não tive nenhum mal-estar, não tive nada. Então era como se ele falasse assim, nossa, eu não vou dar mais problema para minha mãe, porque ela já está muito nervosa com a situação que eu estava vendo lá fora. Né? A gente analisando, né, algumas coisas. E aí você deve estar perguntando assim, mas e aí, ele já tem 11 anos, né? O que a gente pode fazer depois dessa idade que você comentou, de 7 anos, que já estruturou-lhe a personalidade? E aí que a gente entra com um pouquinho do tratamento, que nós chamamos de hipnopedia, que nós vamos comentar daqui a um pouquinho, né? Que eu faço bastante com ele. E ele é uma pessoa super carinhosa e amável, eu faço meditação também. E a meditação ajuda muito nessa questão e ele aceita também fazer, e é muito bacana. Então, tem como realmente a gente mudar uma situação, principalmente a partir do conhecimento que a gente tem de como funciona a mente. Por isso, nós começamos lá no comecinho, falando sobre o consciente e o subconsciente, porque é a base de tudo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue conduzir vários comportamentos. Então, se tiver alguma programação lá, né, a gente tem como melhorar muito essa questão aí da familiar, né, Vitor? E aí a gente pode entrar no tratamento, né? Porque senão... Lógico que... não, pode falar, tranquilo. Teve outra pergunta aqui do Júlio, né? Tem mais uma colocação ali. Na colocação, né? Realmente, uma insegurança, né? Um sentimento intenso ali, realmente leva a atos mais extremos, quando a pessoa realmente está ali naquele sem chão. Mas aí o que a gente coloca? Que todo mundo busca o quê? O que Grisa a gente buscava, né? A felicidade. Ninguém quer ser triste por querer, conscientemente. Ninguém quer, né, ser depressivo, ser triste. Todo mundo busca o quê? A felicidade. Então, assim, quando o nosso subconsciente está programado para nos proteger do perigo, nós estamos bem ali, né? Agora, quando ele não nos protege, é porque ele não tem essa programação para nos proteger. Então, acaba acontecendo coisas que realmente qualquer situação externa vai ativar ali aquele gatilho. E aí, como que a gente pode curar, né, a depressão? Eu acho que, na verdade, ele está ali nesse movimento. Nesse movimento, quando a pessoa, na verdade,
É difícil chegar numa pessoa muito depressiva, né? Muito difícil, a pessoa está muito depressiva. Então, esse movimento ali em torno dela, de ouvir, e a partir do momento que ela deixa de resistir um pouquinho, né? Ela começa ali a compreender os seus conteúdos internos, como que ela funciona. Então, ela vai começando a se libertar ali das culpas, dos medos, ela vai reencontrando o sentido da vida, mas ela tem que ali deixar de resistir também. Aí ela vai vendo esse sentido da vida, ela vai vendo que é muito bom ali viver, tem grande dádivas, pode ter ali um corpo saudável, ela pode reencontrar esse caminho para sair desse buraco, né, como nós falamos lá no começo da depressão, do fundo ali, né, dessa questão. E temos também as terapias, que ajudam bastante, que é a própria orientação parapsicológica, né, que nós tratamos, cuidamos, estudamos e pesquisamos também bastante, né, Vitor, da terapia? E um pouquinho, antes de entrar na terapia, né, eu vou até falar um pouquinho, algo que não estava combinado antes, eu lembrei agora, mas você falou muito bem ali da felicidade, né, você tinha comentado no início do propósito. É extremamente importante. Tem muitas pessoas que às vezes eu pergunto assim, qual que é o teu objetivo de vida? A pessoa para e pensa, né? Ela tá tão paralisada na rotina do dia a dia que ela nunca tá tão no automático que ela não para para pensar. Né? Eu vou dar crédito aqui ao Grisa novamente, que ele fez algumas definições muito interessantes sobre a felicidade, né? Muitas pessoas confundem a felicidade com prazer ou satisfação, né? Então, às vezes o depressivo ele pode, né, ir para outras questões, alcoolismo, enfim, algumas situações que ele tenta encontrar ali, né, algo, né, ele tenta buscar a felicidade às vezes no prazer, né? O prazer ele está ligado com os nossos sentidos, né? Ou as pessoas elas comem demais, outras comem de menos, enfim, né? O prazer ele está ligado aos sentidos, né? Ouvir uma boa música, comer bem, isso pode gerar até compulsões, né? Dependendo da situação da pessoa. E ela não encontra naquilo, muitas vezes, né, a felicidade. Outras vão para a satisfação. A satisfação ela está ligada com as nossas emoções, né? Então, o que a gente sente, né? O atleta, quando ele vai lá, ele ganha uma medalha, aquela satisfação, né? A pessoa que está no emprego, foi lá, batalhou, foi promovido, né? Traz aquela satisfação. Mas logo depois da promoção, daquilo ali, vem um negócio e fala, e aí? Né? Ainda, às vezes, não preenche. Você pega a ginasta americana lá, né? Que até desistiu de algumas competições, porque estava depressiva, né? Você veja, então... mas a felicidade é algo que transcende tudo isso, né? Transcende o prazer, transcende a satisfação, tem a ver com o propósito de vida, né? Para que nós estamos aqui, né? Qual que é a contribuição que você está dando para o mundo, né? Para você mesmo, com as outras pessoas. Então, quando você busca, né? Você tenha embasado, né? Qual que é o teu propósito que te traz, né? Que preenche, né? Que traz essa felicidade, aí você se torna uma pessoa completa. Você fala, Vitor, mas quer dizer que eu não posso ir comer bem, ir num restaurante? Pode, né? Mas isso não pode ser o principal, né? Você tem que ter um equilíbrio de tudo isso. Exato. Então, na terapia, a gente busca, né? É bastante simples, na verdade, a terapia parapsicológica. A gente busca, no primeiro momento, compreender qual que é a origem do sentimento que a pessoa está vivenciando, né, a depressão, por quê, né, que a pessoa está sentindo. Né, a pessoa ali já compreende algumas coisas e já meio que se resolve, poxa, é por isso, né, ela já usa, já traz tudo aquilo que estava no subconsciente pro consciente, né. E num segundo momento, às vezes até na compreensão consciente ali, a gente não consegue, né, achar as informações. Aí utilizamos algumas técnicas, algumas ferramentas, que nem você comentou, a hipnopedia é uma, né? No caso a gente usa a hipnopedia para criança, né? E a hipnose no caso do adulto. Né? Então a hipnose você consegue resgatar programações ali, você volta, às vezes até para a vida intrauterina, tem gente que volta
vidas passadas, enfim, né? Mas enfim, não importa. A gente trabalha com a informação que a pessoa tem no subconsciente, né? Aquilo é a verdade para ela, é o que funciona para ela. E aí, com os recursos que a pessoa tem hoje, né, toda a compreensão que ela tem hoje, ela consegue, né, encarar esse fato, olhar por um outro prisma e se resolver. Né? No caso, o terapeuta, ele só orienta. Quem se resolve é a própria pessoa ali. Né? Que nem você comentou, a pessoa estando aberta a sugestões, ela está ali, ela tem que ter esse canal, né, de abertura. Já aconteceu de pessoas, você pode atender parente meu? Posso, mas ele quer? O ideal é que a pessoa tem que vir, né? A partir do momento que a pessoa se predispõe ali a se ajudar, a coisa se resolve de maneira muito, muito interessante. Né? E a hipnopedia, né? Só para complementar, que você falou da hipnopedia com a criança, normalmente, né, a criança, que nem foi comentado, né? O subconsciente, ele é bem desenvolvido, o consciente, às vezes, nem tanto, dependendo da idade da criança. E a hipnopedia, existe um trabalho em conjunto, a mãe e o filho. Né? Normalmente, a gente tem que trabalhar a mãe também, né? Até para trazer mais um caso de uma mãe que me procurou, que o filho tinha síndrome do pânico, enfim. Não precisei nem conversar com a criança, só com ela, passei hipnopedia, ela fez. Falei, ó, se não der certo, volta, eu converso com ele, né? Fazemos uma hipnose, uma coisa, e se resolveu. O próprio, não precisa nem conversar com a criança. Então, são ferramentas que funcionam muito bem. A criança, normalmente, ela é bem aberta a sugestões. Deixa eu contar um pouquinho para eles como é que eu faço, que até para ter uma ideia como é que é a hipnopedia, né? O Vitor comentou um pouquinho da hipnose, tem mais ou menos o mesmo começo. Como é que nós fazemos a hipnopedia no caso de crianças? A gente espera ali aquele primeiro horário, que a criança está indo dormir. Então, naquele primeiro horário, o que acontece? As ondas cerebrais, elas estão bem baixinhas da criança, né, de quem está dormindo. Então, ela não está nem totalmente dormindo, mas também não está acordada. Então, ela está ali no momento ideal para receber sugestões para programar o subconsciente dela. E aí nós, no caso, né, a gente vai falando, nós vamos falando, né, coisas muito, muito positivas, de coragem, de segurança, é seguro ser você, porque na verdade o que aconteceu? Ele veio no momento certo da minha vida, justamente porque aquela sociedade que eu estava, não era uma sociedade boa. Então, ele veio para me salvar, praticamente, né? Então, assim, dar essa segurança, mostrar que ele foi muito querido, que ele foi muito esperado. Então, é como se fosse um texto, né? Nós falamos um pequeno texto, e ali, em torno de 21 dias, mas eu faço, assim, de vez em quando, nem leio mais, antes de dormir mesmo, já estou lendo e mandando essas sugestões para ele e funciona muito, muito, muito bem, porque é nítido, e realmente para mãe e para filho, né? Porque na minha ideia, olha só, eu tinha que, naquela situação que eu vivia, então eu não tinha como perceber, mas vai ver que na cabecinha dele ficou alguma coisa, por que essa insegurança nele agora? Aí você vai resgatando lá a gestação, o que aconteceu na minha gestação que pode ter programado isso nele? E aí a gente vai trabalhando essas sugestões durante a primeira hora do sono. E, gente, é incrível, tá? É incrível. Funciona de uma forma assim. Tem que testar, né? Só fazendo, né, Vitor, para ver. E aí, no caso também. No caso do adulto, é hipnose, né? Hipnose, isso. Aí já é. E aí que a gente, que também nós não comentamos um pouquinho, né, naquela questão da pessoa que já está muito depressiva, como é que faz para poder ela deixar de resistir? Que normalmente, quando ela está num processo muito intenso, a gente primeiro encaminha, né, Vitor, para o psiquiatra, né? Por quê? Porque ele vai diminuir esses sintomas com o uso de medicamento. E aí, depois, em segundo lugar, entra a terapia, porque a gente vai na causa do problema.
Então a gente já vai um pouquinho mais a fundo, lá na essência da pessoa. E aí a questão da terapia, da orientação parapsicológica é realmente essa. É descobrir essa causa e harmonizar a pessoa, fazendo toda essa compreensão, né, Vitor? Você comentou aí no final, bem interessante, falar, mas, poxa, adianta se fazer terapia e ir para medicação? A medicação é algo inicial para a Sim, pessoa justamente ela ter essa condições abertura, né? de compreender, né? Não está ali, às vezes está perdida nas emoções dela. E isso afeta tudo, afeta o físico também, né? O próprio sistema biológico não gera, né, os hormônios da felicidade, eu não vou saber os nomes aqui, serotonina, enfim, tem vários nomes ali, né, que são processos naturais do corpo, né, a mente ela é Exato. capaz de produzir o bom funcionamento, né, biológico, e então ela tem às vezes que entrar, né, com uma medicação para fazer esse funcionamento, esse equilíbrio, e a pessoa ter condições mínimas de entrar na terapia. E depois, aí começa uma roda positiva, né? Ela se sente bem, o organismo começa a Uhum. funcionar bem, né? Enfim, a alimentação automaticamente muda, porque ela se sente bem, ela se alimenta Tem bem, né? E perspectiva de aí, vida, né? Ela já exato, começa a ter exato. uma outra visão da situação dela. Porque a gente tende sempre a ir no sintoma, né? Isso. Poxa, você está assim porque você se alimenta mal, você está assim porque. Mas não, aquilo lá já é consequência de algo que a mente dela não está fazendo com que ela consiga sair daquilo, né? Então é interessante esse comentário aí. É. E também é bom também comentar a questão do que está muito na moda falando de autoconhecimento, né? É justamente a gente não ter só esse autoconhecimento da gente mesmo, do nosso comportamento, o que que a gente está sentindo, das emoções, mas é também conhecer toda a nossa história. É muito importante a gente conhecer a nossa história, porque nós recebemos programações, a nossa estrutura de personalidade vem da nossa história. E o que que acontece na nossa vida adulta, na nossa adolescência, que está desencadeando? Que programações são essas? Então, esse autoconhecimento tem que ser muito alto, né? Ele vem bem mais atrás, né? Por isso que a gente fala, vem Exato. muito mais interno, né? Então, Isso. é muito importante. E não só autoconhecimento, mas a gente comentou, né? Quando a gente fala do despertar da consciência, né, do ser humano. O que é o despertar Sim, da consciência? Nada mais é do que trazer para a consciência tudo isso que está no teu subconsciente e usar realmente o, o, o que foi te dado como ser humano, né, que é justamente, né, o poder de analisar, julgar, raciocinar, né, a tua consciência, né, e fazer bom uso dela. E com isso você exato, consegue se resolver, se programar. Isso que seria o exato. desenvolver o despertar da consciência. Isso, e a gente começa despertando justamente assim, né? Entendendo o funcionamento da nossa mente humana, né? Já é bem um bom caminho andado. Vitor, então eu acho que nós estamos chegando aqui no final, né? Se alguém tiver, né, mais dúvidas, mais curiosidades a respeito do assunto, nós tentamos colocar aqui de uma forma bem didática, falando lá do comecinho, um pouquinho de cada coisa, porque realmente o tempo é curto e o assunto é bem extenso, né, Vitor? Nas nossas É, conversas nós vimos que o tempo ia extrapolar se a gente fosse falar realmente tudo. Então, Vitor, eu isso. queria agradecer, né, as pessoas que entraram na live, as pessoas que estiveram aqui conosco, participando. Muito obrigada pela presença, participação de vocês. Vai ficar aí, né, esses dias aí, processando o que nós falamos aqui. Então, podem mandar mensagem para a gente, tá? O Vitos, DH, no meu também pode mandar, na Lulemos, oficial, que nós vamos estar aqui é, à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. E Isso. Vitor, mais uma vez, obrigado Eu que por ter agradeço pelo aceito o convite. convite, pela sua grande colaboração aqui sobre esse assunto. Foi muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação, ao pessoal que entrou também, Ana Lu pelo convite. E se tem até fazer um comentário aqui, tem um blog no Facebook, né? Facebook /VitosDH. Então ali tem alguns textos
que eu fiz ali também, né, baseado na parapsicologia, sobre isolamento social, que também traz, né, desperta muitas questões de depressão. Enfim, alguns textos ali que ajudam também a compreender um pouco, se quiser se aprofundar um pouco mais, e aí ele vai fazendo perguntas e a gente vai trocando ideia. Obrigada, Júlio. Vão lá mesmo, gente. Continuem sempre estudando, buscando esse conhecimento, tá? Para o crescimento, desenvolvimento e harmonização de todos nós. Então, Vitor, boa noite. A Boa todos noite. vocês, então, uma boa noite, uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Vitor. Boa noite. Tchau. Obrigada. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.